E eu estava ansiosa por esse quadro de beleza de hoje, porque vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que são os cílios postiços. Sabe que eles são capazes de dar um up, né, na nossa maquiagem. E para a alegria das mulheres, existem diversos tipos para os mais variados estilos de olhos. Vamos descobrir mais sobre esse universo dos cílios postiços com o maquiador Cris Amaral. Tudo bem, Cris? Você... Prazer em te receber de novo aqui no programa. Você trouxe a Mariana também, que é uma das modelos, tem 19 anos, né? Que 19 anos ainda não coloca, né? Muito cílio e tal. Qual é a idade? Tem idade para cílio? As meninas hoje elas são cada vez mais precoces, né? Elas querem estar maquiadas, né? E tem os 15 anos, que é a grande, né, oportunidade de fazer aquela maquiagem completa e usar os cílios postiços. Então, o cílio, ele é aconselhado para momentos especiais, é isso? Isso, porque ele é um acessório, né? Ele é um corpo estranho, então não é legal usar todo dia, né? No caso, se você usa todo dia, é legal fazer a higiene, né? A retirada correta para retirar todos os vestígios de cola. Mas o legal é usar em ocasiões especiais porque ele modifica o olhar. E hoje eu vim falar sobre os diversos modelos de cílios, né? Porque o cílio certo valoriza o seu olhar, né? Ao contrário, né? Uns cílios que não é adequado para o seu formato de olho vai diminuir o tamanho do olho, vai deixar o olho torto. Então, hoje a gente vai aprender, né, a fazer o bom uso dos Olha, cílios. eu vou ficar para cá na bancada, quero chamar, vem para cá, por favor, para a gente mostrar. Vamos para trás, vem para trás aqui, porque você vai mostrar os diferentes tipos que estão aqui, né? Isso. E aí a câmera vai se aproximar para mostrar esses cílios. Vamos colocar, deixa eu ver, aqui. Apoiadinho assim, Opa, né? acho que para. Ó, parado. Então, tem aqueles tipo drag queen e tal, Sim. que são meio pra carnaval, pra quem, né, quem consegue. Ou pra balada, pra noite, né? Também tem isso. O cílio certo, né, pro seu formato de olho, ele também tem que se adequar ao momento, né, que você tá se maquiando, né? Uma festa noturna em que as luzes são mais escuras, né? Você pode colocar um cílios maior, porque a falta de iluminação, né, vai dar uma naturalidade, né? Já no evento diurno, o legal é optar pelos cílios mais naturais. Bom, vamos começar com o de baixo? Vamos. Tá, o de baixo, é o que cílios a gente pode falar? bem fechado, tá? Ele é legal para justamente Ele abre mais aqui na ponta, dá pra ver, né? Em geral, todos os cílios, eles devem começar com a parte do canto interno mais curtinha e a parte do canto externo mais longa, que é para acompanhar o desenho natural do olho e para a gente conseguir esse efeito de abrir o olho, Mas nem né, todos vêm assim. Nem todos vêm assim. E daí a necessidade também de ajustar os cílios, né? Então eu uso muito essa tesourinha aqui, ó, que é uma tesoura de desfiar o cabelo, tá? Pra gente poder fazer o corte, o picote, no começo dos cílios, né? Pra dar esse caimento, às vezes, se ele não tiver. Vou pôr aqui. É legal usar essa tesourinha, ó. Esse aqui é um cílios que ele tem, não é muito bem definido, né? A parte maior e a menor. Então aqui o canto interno, eu venho com a tesoura picotando e ela já vai cortando e deixando, não vai deixando o fio reto, né? Vai deixando ele já picotadinho. É tipo diagonal que fica. Isso. Eu venho na diagonal com uma tesourinha de desfiar ou com a tesoura tradicional também, só que daí eu venho picotando. Ó, venho dando uns picotezinhos e deixando esse canto interno bem pequenininho, né, para conseguir esse caimento natural. Ó. Daí eu já tenho um canto interno menor e um canto externo maior. Ok, esse cílio que você está segurando é um cílio básico, é isso? Esse aqui é um modelo mais natural, porque ele é com as cerdas cruzadas, né? Ele é um natural, mas é um natural também que já é mais para usar à noite, porque ele é um pouquinho mais dramático, né? Tem esses cílios cruzados, né? Então pro dia pode ser que ele fique um pouco over, né? Pro dia, eu acho interessante... Qual que você vai usar escolher aqui? Esses cílios aqui, ó, que eles são... um fio, né? Ele não tem sobreposição de fios, né? Ele é mais leve. Então, cílios que pode usar em qualquer ocasião, de dia, à noite também, se for um lugar que tenha mais iluminação. Tá? Eu queria que vocês vissem bem a diferença entre esse, que está à minha esquerda,
E esse que tem sobreposição, esse daqui que tem sobreposição, que tá à minha direita. Isso que o Cris tá falando. Isso. E esse de baixo aqui? Esse de baixo é muito legal, eu vou falar, acho que é na próxima modelo, que é o cílios inferior. Para quem nunca tem tinha um olho visto. muito pequenininho, para conseguir esse efeito de aumentar, esses cílios coloca na parte O terceiro inferior. aqui. Ele vai ajudar a abrir ainda mais o olhar. Nossa, e esse daqui é basicamente aquele Ele é a que a gente variação, mostrou. é. Esse. Ele é a variação. Esse aqui é para um olho mais graúdo, aquele olho que é até um pouquinho protuberante, tipo da Juliana Paz, né, que tem aquele olhão. Então tem que ser um cílios mais espesso para acompanhar o tamanho do olho, né? Porque imagina a gente colocar um cílios, né, transparentinho, ali não vai ficar balanceado, né? Esse aqui parece tufinho, né? Mas não é Isso. tufinho, ele também tem a linha dele, né? Esse aqui é legal para um olho que é um olho menor, tá? Mas também protuberante, porque a gente tem os olhos menores que são mais protuberantes, os olhos menores que são mais puxadinhos. Então, todos os cílios que for mais denso, que tiver mais quantidade de cílios, é para o olho maior. Ok. Tá? E esse último nós já falamos. Que é aquele olho para balada, aquele Tá. olho para as debutantes adoram, né? Porque é a oportunidade delas usarem, né, a maquiagem mais completa possível. Então elas adoram usar esses cílios, que é um cílios bem volumoso, um cílios que modifica o olhar. E né, na festa de 15 anos elas querem, né, essa passagem, esse Então, rito, o né, da objetivo menina pra é abrir mesmo o olhar, né? Isso. Abrir e dar abrir aquele... o olhar, né? E chegar ao olhar. delinear o olho, né? Porque às vezes, por mais bonita que a maquiagem esteja, né? Quando você coloca os cílios, você vê o desenho do olho e também cria um contraste entre a sombra, né? O preto dos Você cílios. deve se maquiar antes ou depois de colocar os cílios? Depois. Depois? Não, perdão, antes. Antes. Porque se você aplica os cílios e você vai aplicar a sombra, a probabilidade de cair aqueles pozinhos e deixar os cílios esbranquiçados é maior. E coloca rímel ou não no cílio? Coloca, porque eu tenho que unir os cílios natural aos cílios postiços, né? Porque geralmente o cílios natural ele é mais caidinho e o postiço ele é ele já mais, né, mais pra curvadinho. cima. Então, se eu não faço a união desses cílios, né, eu fico com duplos cílios. E o Curvex, né? Muita mulher usa o Curvex, eu gosto muito de usar o Curvex, que é aquele negócio que pega, que os homens tesourinha, querem né? morrer, eles não entendem como a gente faz isso. Pega aqui e põe pra e fica assim, né? Apertando, e aí ele sai viradinho. Você aconselha usar o Curvex? Eu aconselho se o Curvex for aquecido com um secador, porque ele frio, ele tem que ter muita habilidade, né? Você tem que marcar primeiro na raiz, depois marca no meio dos cílios e marca na ponta. Então vamos explicar esse aquecimento, porque eu aprendi nas minhas andanças aí, pela TV, 20 anos de TV, você tem que aprender. Pelo que eu aprendi, eu não sei se está certo, você pega o Curvex, põe um pouco o secador. Isso. Só que você não põe imediatamente no olho, porque senão você vai se queimar. Você tem que passar aqui nessa região do braço, né, que é mais fininha, para ver se ele tá numa temperatura suportável, né? Mas tem que estar quentinho quando que tá coloca no quentinho, cílio. Não isso. pode também estar frio. Morno. Aí né? você coloca e ele naturalmente já vai... Ele já curva, Já isso. curva. Mas daí com os cílios postiços não tem a necessidade. De colocar o Curvex? Não, Você acha porque que não? senão ele vai ficar muito virado. Né? Tá. Daí ele acaba sumindo, ele fica tão virado que ele some. Entendi. Vamos falar da cola. Daqui a pouco o Cris ele vai aplicar nas modelos. Já, né, a Mariana que tá aqui, ela já Mariana tá metade, né? tá. Metade num olho já. A Mari Olha, tem um olho normal. tá, É vamos um falar olho- dela então. Daí a gente fala da cola daqui a pouco. Isso. Pra que câmera que ela olha pra ficar aqui, ó. Olha pra cá. Isso. Olha, dá pra ver bem. Fica olhando pra lá, Quando Mariana. ela abre o olho, a gente enxerga a pálpebra dela, né? O olho dela vai para um formato mais amendoado, que é levemente puxado, que é o formato mais harmônico de olho. E nas maquiagens a gente sempre tenta puxar esse formato, que é o amendoado. Então, para ela, eu escolhi esse modelo bem natural. Esse bem natural, esse gigantesco aqui. Ele parece grande, mas quando a gente coloca, ó, Ele não é tão grande Isso. assim. A ponta dos cílios, ela também dá uma leve entrelaçada, ele é um pouquinho mais espaçado,
né? Então eu escolhi... Ela pode usar para mais de um dia, assim, mais de uma noite? Você pode reaproveitar o cílio? Pode, desde que você tire a cola, né, com um demaquilante bifásico. Tira a cola do cílio? Isso. Mas você tira o cílio e depois você tira a cola? você faz a remoção com o demaquilante. Esse demaquilante ele vai derreter a cola, vai evitar que você puxe e arranque os cílios naturais. E daí depois você procede com a higiene dos cílios postiços, colocando ele em cima de um disco de algodão, né? Vai colocar o demaquilante aqui em cima, e vai com colocar cotonete. um outro disquinho de algodão e deixa amolecer. E depois você vem só limpando. Olha que dica boa, não sabia disso. Daí você pode usar até umas 3, 5 vezes. Cris, né? você como um especialista, maquiador, que tantos anos, você acha que a mulher, ela tem que escolher o cílio dela, assim, com auxílio, de repente, de alguém, de um maquiador, alguém que a ajude, e ter aquele cílio e levar, inclusive, quando você faz a maquiagem? Porque quando eu chego pra fazer maquiagem, amo meus maquiadores, mas aqui elas já sabem meu olho e tal. Mas geralmente quando você chega pra fazer maquiagem num salão de beleza, primeiro que nem sempre é o maquiador que você conhece. Segundo, ele tem os cílios, nem sempre ele tem essa variedade de cílios. O ideal é que ele tenha essa variedade de cílios e que ele entenda de formatos de olho, né? Mas às vezes pode acontecer, então, né, de se passar você levar essa o informação. Se você sabe que o seu olho valoriza com X, Y e cílios, você já é legal comprar e ter. Né? Se ele tiver lá, ok. Se ele não tiver, é legal você estar com os cílios porque vai mudar bastante o resultado da maquiagem. Bom, a gente tem 2 tipos de cola aqui, né? Isso. Que é a cola, ela é transparente ou ela é branca? Ela é branca e quando ela seca, ela fica transparente. Então eu indico ela para as pessoas que não têm tanta habilidade, tá? Ela fica transparente, mas ela sai branca. Isso, e ela é legal assim, ó, para uma maquiagem mais clarinha, uma maquiagem que não vai usar delineador. Ok. Tá? Porque a preta não tem como, né? A preta é pra fazer aquele olho mais marcadão, né? Porque então, esse preto não fica transparente. Transparente, ele vai criar uma linha e daí você precisa colocar o delineador. Nunca usei essa preta aí. Eu uso bastante ela. É? Bastante. Porque você tem habilidade, né? Eu fico, às vezes, mais de uma hora e eu fico falando assim, não, hoje eu vou conseguir. Aí eu falo, eu vou conseguir. Mas assim, eu erro várias coisas. Quando a gente for demonstrar, eu vou te falar exatamente o que eu erro. E aí, um fica perfeito, o outro fica mais ou menos. Daí eu fico olhando e falando, não posso sair assim. Aí eu vou de novo, e vou de novo. Outra coisa, eu ponho com o dedo, quero que você fale, né? Que é melhor colocar com a pinça. Com a pinça, E pra autoaplicação, sempre tendo um espelhinho, ó, numa mesinha. Porque se eu coloco o espelho na altura do meu rosto, é mais difícil eu fazer esse movimento de olhar para baixo e enxergar o que eu tô fazendo, né? Se o espelho tá aqui, eu tô olhando para baixo, né? Então, geralmente eu ponho com o espelho na minha frente. Na mesinha. Olha só. Na mesinha? Ó, já fica no jeito o olho como tem que ficar. Tá. Então falamos das colas. Ontem até saiu um artigo, mas é um artigo falando de alongamento de cílios, que é outra pauta, que a gente pode até um dia falar, não sei se você faz ou não. Não, porque é estética, né? Mas falando falando que dá alergia, coceira e tudo. O cílio postiço pode dar cola? Pode dar essa coceira? Pode acontecer sim. Hoje, em geral, os fabricantes de cola já têm toda uma precaução de fazer uma cola que seja o mais possível hipoalergênica, né? Então, e também os cuidados, né, de não deixar respingar a cola dentro do olho, né? Na linha d'água, que daí não tem. Então, se você percebe que tem algum tipo de alergia, tira, né? Se esforça e tal, já tira, passa o demaquilante e pronto. Eu já tive um caso de uma cliente que eu fiz a maquiagem, eu apliquei e ela sentiu coçar o olho e daí já começou a inchar, daí eu tirei os cílios. Porque essa pessoa não pode, Tem alergia, daí caprichei na máscara e é isso, né? A gente tem que aceitar as limitações, né? É verdade. Eu vou pedir uma licencinha pra você, se você puder já organizar as meninas e tal, porque agora, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar para a prática, exatamente como coloca. Então você presta atenção. Cris, pode sentir à vontade aí, eu já volto. Bom, gente, vamos continuar
com os nossos cílios postiços. O maquiador Cris Amaral está aqui, agora uma outra modelo, tudo Isso. bem? Ela tem o olho mais puxadinho. Isso, é o Qual olho cílio que oriental. você é? Tá? Então, pro olho oriental ele é um pouquinho mais plano, né? Então, a gente tem que criar um volume. O cílios ideal é aquele que os cantos são menores, daí a gente falou, né, que geralmente o canto menor é no canto interno, né, e o canto maior no canto externo. Pro olho oriental, é um dos olhos que a gente vai optar pelo centro maior e as duas extremidades menores, porque a gente quer projetar esse olho. Ah, tá bom. Eu Ok. já apliquei os cílios, ó. Nos dois não, esse aqui? Nesse Você aqui. ficou em cima e embaixo. Que lindo que Tampa ficou. um dos olhos, ó, pra gente ver, ó. Então, aqui embaixo eu apliquei... Olha pra essa câmera aqui, onde tá o vermelhinho, pra gente ver. Então, tem em cima e tem e embaixo. tem embaixo. Ok, tá lindo. Olha como faz diferença, ó. como Muita tira. diferença. Nossa, totalmente. Abre bastante o Não, olhar, né? a diferença é mais então, que visível. cílios para oriental, né? O meio mais comprido, as extremidades Desculpa, menores tá. para projetar o olhar. Tá certo, então. E agora eu vou Agora, aplicar... qual é o preço desses cílios aqui, por exemplo? A média de preço de Ó, cílio? a média é R$15. É, o par, né? Ou par, Isso. mas você consegue reutilizar. Você E também tem aquelas consegue. casas de cosméticos e tal, que você compra Mais já uns populares, 10. Você compra a cartelinha, né? A cartelinha é geralmente um médio, assim. Ah, em média uns 25, R$30. A cartela? A cartela. Então não vale a pena comprar a unidade, Não, né? só que essas cartelas, elas são mais difíceis de encontrar, né? Então, vai encontrar em grandes distribuidoras, né? Eu já vi até na farmácia. Será que das Com essa- farmácias é De confiável? cartela? É. Ah, olha que bacana. Geralmente da farmácia tem aquela cartela de 5, acho que é essa que você tá falando, Então, né? mas o problema é que a cola muitas vezes não é uma cola boa. Não, a cola que vem no kit não dá Não pra é usar. boa. Não, ela não tem aderência, então você vai ficar brigando com os cílios e Qual vai é a se marca de uma frustrando. cola boa que você acha que a pessoa pode comprar? Posso e que- falar? Pode falar. Qual que é? É da marca Kiss, É. tá? E tem também a Duo. a Duo. É uma americana, né? Ela é bem parecida com a Duo, né? Só que a Duo, além de ser bem mais cara, ela é mais difícil de encontrar. E essa Kiss você encontra em farmácia, perfumaria. Tá, é e uma importante a cola gente boa. falar, porque, né? Bom, Faz então diferença. vamos aplicar. Vamos, agora vou aplicar na nossa próxima modelo, que são os olhos pequenos. Ah, tá bom. Então, por favor, olha, já veio o leque, que lindo, adorei. Cadê a próxima modelo? Pode vir, que linda. Olha, tem um oriental, uma morena, uma ruiva. Bem-vinda. Ó. Tudo bem? Então, para os cílios, para os olhos pequenos, o interessante é usar uns cílios mais espaçadinho, tá? E mais natural, porque se eu colocar uns cílios muito pesados, eu vou achatar esse olhar, tá? E também vou acabar cobrindo a sombra. Então, né? vamos. Qual é a câmera que vai pegar o detalhe aqui? Eu quero que ele mostre. Porque assim, você pega a pinça, pega o Isso. cílio. Coloco pego no meio dos cílios, tá? Mais perto da raiz, para eu ter mais firmeza. E daí a cola, eu posso colocar um pouquinho no dorso da mão, tá? E eu venho com a base dos cílios, Isso. tá? Eu venho... E é só um pouquinho que só você vai um colocando. pouquinho, isso. Ok. E depois eu tiro o excesso. Olha, sobra bastante excesso. Deixo secar pelo menos 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Ou 5 segundos? 5 minutos. Porque Nossa. esse aqui eu já coloquei uma colinha enquanto estava rolando o merchan. Porque essa cola, ela precisa puxar, ela precisa ficar com aquela textura de adesivo, de fita adesiva. E não vai ficar muito duro, né? Não fica, ele Não? pode ficar até 10 minutos. Tá. Tá? Então, fecha o olhinho. Ó, o lugar correto de aplicar os cílios é na base dos cílios natural e não na pele. Às vezes a gente vê muitos cílios colados na pele. Então, ó, eu coloco os cílios na base dos cílios naturais. Ó. Porque quando abrir o olho, você não vai enxergar essa linha. Ele vai estar bem rente. Eu não coloco na pálpebra. É o grande erro que eu vejo em cílios é colar na pálpebra. Eu colo. Muitas vezes eu colo.
Porque daí chega uma hora que eu já fico tão impaciente que daí eu vou colando. Aonde deu. É onde deu. Só que um lado ele fica sem colar, outro lado pra colar. Daí eu ponho a cola direto na pálpebra. Sei. E vou tentando com o dedo colocar. Por isso que acho que não dá certo o meu. Deixa puxar a cola 5 minutos. Você vai amar o resultado. Agora, cílio, assim, por experiência própria, eu ainda vou conseguir. É treino, não é, Cris? É treino e uma boa cola. Tá. Se a cola for ruim, ela não vai aderir no olho. E por mais que você se esforce em colocar os cílios no lugar certo, ele não vai parar porque a cola não vai fixar, não vai fazer o seu trabalho. Tá. E agora, abre um pouquinho o olho e olha para baixo, para fazer a união, tá? Vou passar o rímel. Aqui eu tô passando com esse pincelzinho, porque é a forma profissional de se usar, né? Mas na sua casa você usa o rímel com o aplicador, que tá tudo certo. Ai, ficou lindo, olha, perfeito. A gente não enxerga a raiz, Não né? enxerga. Mas você pode colocar um delineador? Se você, porventura, não colocou tão direito assim... Ah, você acerta com o delineador, isso mesmo. Então eu venho com o delineador, fecho o olho e passo bem em cima. Se ficou algum imperfeição, tortinho, ele já corrige. Ó. E essa cola, ela vai durar quanto tempo? Essa cola, ela tem 16 horas de duração. Existem colas com 24 horas de duração, inclusive dessa marca, né? Tem as à prova d'água, que é ótimo para noiva, né? Ou para pessoa que sua em excesso, ou que se emociona em casamento. Então é legal também investir numa... Quem usa cílio, você acha que pode levar uma pinça e uma cola na bolsa? É legal, é legal. Você falou algo que é interessante, porque vai que os cílios descola, né? Vai ficar muito estranho. Não, daí você tem que tirar. Eu já tive que tirar cílios, porque fica... E a pessoa olha e fala assim, ai, tem alguma coisa. E você fica olhando pra você e fala, ai, meu Deus do céu. Eu não tenho coragem de falar, mesmo sendo maquiador. Não tenho coragem. Assim, olha, dá uma olhadinha no banheiro. Não, tem que falar com educação. Mas a pessoa vai ficar lá toda... né? Acontece. Bom, vamos chamar outra modelo? Muito obrigada. Pra gente ver o olho dela. O olhinho, que é o olhinho mais com o canto externo caidinho, tá? Que é um cílios que é bem recorrente, tá? A gente olha aqui, né? E o desenho dos cílios, ele aponta pra baixo. Eu não sei se eu tô em frente à câmera, eu tô querendo ver tanto, ó, que eu tô em frente à câmera. Tá? Então é um olho muito recorrente, que é o olhinho caidinho, tá? Então, para corrigir e abrir esse olhar, eu vou usar esse modelo de cílios aqui, ó. É o modelo que o canto interno é menor que o canto externo, porque eu quero criar essa ilusão de ótica. Eu vou de um crescente, de um menor para o maior, e daí eu vou endireitar esse olhar, tá? Então eu apliquei a cola nos cílios, esperei 5 minutos, aqui ele já estava com um pouquinho de cola. Essa sua pinça é diferente, né? Ela é uma pinça chanfrada, ó, e ela é mais anatômica, ela é mais gordinha aqui, então eu tenho mais segurança para segurar o... Mas a pessoa pode usar uma pinça normal, né? Eu não aconselho, porque aquela pinça muito fininha não vai ter firmeza na mão. Então, e onde que eu compro uma dessa? Em perfumaria, em casas especializadas. Fala, eu quero uma pinça chanfrada, é isso? Chanfrada. Chanfrada. Chanfrada e anatômica. Eu não sei como você... Chanfrada, tá porque ela tem esse cortinho aqui na diagonal, não sei se dá pra ver. E ela é anatômica porque ela é mais gordinha, que eu tenho mais base pra segurar. Então, ó, gente, cola, pinça e o cílio certo. Isso. Aí... Ó, então aqui, ó, eu começo a aplicação pelo canto interno, tá? No outro a gente começou pelo centro, mas esse eu começo a acertar bem o cantinho interno. Coloco bem rente a raiz dos cílios. E o olho caidinho, a gente vai fugir da regra, né? A gente vai colar um pouquinho em cima da pálpebra, no canto externo, que é para dar essa levantada, ó. Se eu continuar no desenho natural do olho dela, eu vou deixar esse olho mais caído, porque eu vou estar reforçando uma linha que eu quero corrigir. Então, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho acima, ó, daí eu já endireito esse olhar. Ó. Vai junta. Isso, no começo, no canto interno é bem rente aos cílios, e no final eu subo um pouquinho e coloco esses cílios
menos de meio centímetro antes de terminar o olho. Ok. Tá? Eu não venho até o desenho, a abertura do olho, né? Eu venho um pouquinho antes, que é para dar esse efeito de endireitar o olhar. Daí aqui, ó, como o olhinho dela é caído, os cílios natural ficou bem separado do postiço, né? Aí o meu é meio assim, eu acho que eu tenho que colocar. O meu também fica um cílio pra baixo e pra cima. Então, eu gosto de aplicar usando um pincelzinho, esse é um pincel leque de aplicação de rímel, muita gente não conhece. Nossa, eu não conheço esse leque. E eu uso essa plaquinha, que é uma plaquinha de maquiagem. Opa! Mas que tem você alguém pode aí. também. Você pode também usá-la com uma colher. Bom, como a gente tá ao vivo, é o telefone seu, né? Então vamos desligar, não tem acho problema. que é o meu, Ó, perdão. esquecemos, não tem problema, todo mundo tem Pronto. celular hoje em dia, acontece. E a gente vai continuar aí, Cris. Isso. Deixa eu Então, só mostrar esse pincelzinho. Pincel leque para aplicação. Pincel leque para aplicação de rímel. Ele funciona mais do que o próprio aplicador do rímel. Funciona porque você consegue maior Alongar? aderência também, ó. Então aqui, quem não tiver a plaquinha de inox, pode vir com uma colher de sobremesa, né, com a partezinha côncava na voltinha do olho, tá? E vem juntando os cílios postiços ó, aí fica ao lindo, natural, nem parece. né? Nossa, tá muito bonita. Ó, abre o olhinho. Olha que charmosa. Né? Por colocar os cílios numa linha imaginária, né? A gente corrige esse formato mais caidinho. Então, Entendi. coloca um pouquinho antes de terminar o olho e um pouquinho acima, na pálpebra. Ok. Então, eu vou criar uma diagonal e vou deixar esse olho mais puxadinho. Muito obrigada. Deixa eu dar os seus contatos aqui que estão na minha ficha, porque são muitas pessoas, né? Eu não consigo decorar de todos. Olha, quero agradecer primeiro a agência Max Fama, das modelos. A primeira modelo foi a Mariana Fernandes, a segunda, a Carolina Thieme, a terceira, a Dayana Oliveira e a quarta, a Ana Caroline Gouveia. Lembrando, gente, que essas meninas são bem novas, mas não tem idade para usar o cílio Não, postiço, né? A ruga, ela pode atrapalhar o cílio? Não. Não. Os cílios, ele acaba puxando mais a atenção pro olhar e disfarçando as Fazendo linhas um pouco de expressão. as imperfeições, É um truque. né? O Cris Amaral, ele é make-up artist, seu maquiador, né? Esse nome é um Isso. nome em inglês. Os contatos 0 operadora 11 989 20 42 75 e o Instagram, que ele deve ter várias, né? Maquiagem lá no Instagram. Sim, é dicas. Cris com H. Amaral Beleza de Noiva, porque você faz muitas noivas, Faço né? muitas noivas, debutantes, madrinhas. Quando eu casar de novo, eu vou te chamar. Vai ser um prazer. Então tá bom, Cris. A última coisinha, os tufos não são aconselháveis para quem tá Os colocando... tufos tem que ter bastante habilidade. Então não. E tem que Não ter dois tufo. tamanhos de tufo. Um tufo menor e um outro maior. Então acaba não sendo prático. Tá, mas duas perguntinhas. A Angelina Jolie, ela sempre coloca aqui, né? No final, No final. que fica aquele olhar de gato, assim. Isto. Esse é o tufo que ela coloca. Esse é um cílios cortado ao meio. É os cílios que eu usei no olho oriental, que é um cílios que o meio, né, ele é mais comprido. Quando eu corto ele, o que acontece? Vira dois cílios de canto, né? Então eu vou colocar a parte que vai ficar mais longa na parte externa do olho e a mais curtinha na metade do olho. Tá bom. E o cílio magnético? Os cílios eu já encomendei até os cílios magnéticos, ainda não Mas tem ninguém sabe se funciona esse cílio Eu tô magnético que gruda. esperando. Tá, então Quando daí na chegar, próxima a gente fala a dos gente pode cílios falar dos magnéticos cílios também, que magnéticos. eles vêm com toda... A gente tem uma foto até, mas a foto não dá pra ver direito como Ele que... vem um imã. Esse pretão aí no meio é o imã. Então você coloca um na parte de cima e o outro na parte de baixo e ele faz um sanduichinho de cílios. Ai, meu Deus, será que isso...
Entendi. Então são dois, né? Um É. em cima. Aí, a gente Ó. tem um detalhe, mas também não dá pra ver direito. Um Aí vai a gente em vai ter que cima e outro fazer vai aqui um embaixo. dia esse cílio magnético. Quando ele chegar- Mas olha aí, isso tá o que o Cris falou. Mas tem que ver se funciona Tem também. que Não ver se adianta a gente dar funciona, dica de né? coisa que não tá Vai funcionando. que em cima ele não tem força suficiente pra segurar os cílios, né? E vai ficar caindo, vai ficar torto. É. Então, ao invés de embelezar, você vai estar deixando o olho E feio, né? e se o imã não funciona, caiu? funciona, Não. cai. Aí não. Não auxílios magnéticos por enquanto. Por enquanto. Que eles estão em teste Tem o com LED ainda. também. Tem com LED? Com LED. Ai, meu Deus. Bom, depois um dia a gente faz perto do carnaval e tal, a gente Isso, faz. a gente traz essas novidades, essas coisas né? que podem. Excêntricas. Eu sei. Tá bom, muito obrigada. Obrigado a você. Vocês